Boa noite, boa noite. Boa noite, todo mundo que tá entrando. Boa noite. Boa noite, Leonardo. Hein? Tô tranquilo, você? Levando. A gente leva, né? Do jeito que tá. Muito que dá.
Gente, eu vou começar a falar algumas coisas. Já deu 5 minutos. Boa noite a todas e todos. Quem quiser abrir a câmera agora no início, só para eu ver a cara de vocês. Afinal, é muito estranho falar com um monte de câmera fechada, seria legal. Mas a gente sabe que é de cada um. Bem-vindos à disciplina Desenho de Questionário. Não sei quem já tinha começado a assistiu às 2 aulas que a gente deu no início do semestre. E agora a gente vai tentar terminar ela dessa forma à distância. E vai ser um pouco mais, mais complicado, principalmente essa disciplina que queria alguma coisa de prática, assim. Eu remodelei um pouco a disciplina, não sei se vocês viram o que eu coloquei lá no sistema já, que eu já coloquei a distribuição de aulas, o plano de aulas que foi aprovado pelo colegiado para essa aula emergencial. Então, a gente vai tentar seguir aquela forma de aula de forma distância. Presença. Vocês viram que a gente vai ter 5 ou só 6 encontros sincrônicos, vou usar a palavra correta. O resto é tudo assincrônico, eu vou gravar as aulas e vou disponibilizar para vocês, aí vocês vão assistir no tempo de vocês. A gente vai ter... As atividades são todas como já eram antes, vão ser todas trabalhos, então isso para mim já é uma facilidade, porque não vai ter prova nem nada disso. Isso já era combinado com vocês de quem estava inscrito na disciplina desde o início do semestre. Então, vai ser esse estilo de trabalho. Os trabalhos, a princípio, continuam em grupos, mas caso vocês achem, por ser a distância em grupos, esteja muito complicado, a gente pode reavaliar e tentar fazer alguma forma de fazer individual. O que acho que complica, porque pode aumentar o trabalho de vocês, assim. Mas, a princípio, a gente continua os trabalhos em grupos, assim. Do jeito que eu distribuí os pontos lá, só que tinha uns pontos por presença que esse deixam de existir, claramente, porque a gente não tem como nem cobrar a presença de vocês nas aulas que vão ser sincrônicas, nem que vocês vão fazer as aulas assincrônicas. Até por essa forma emergencial, até o que foi nos repassado pelo colegiado, vai muito nesse sentido de ser mais a formação e vocês vão fazendo com o passar do tempo, assim. Então, acho que eu tinha de recado para hoje era isso, assim. Alguém tem alguma coisa para falar antes? Ou a gente vai, Luísa? Quando que a gente vai fazer divisão de grupo, essas coisas assim para o trabalho? Eu tinha colocado uma data lá, mas vocês já podem se dividir também. Vamos deixar. Semana que vem a gente tem outra aula sincrônica, vão ser 2 já em sequência, que aí eu vou ter certeza de quantas pessoas estão inscritas, para a gente mais ou menos dividir qual é o tamanho dos grupos. Que aí eu posso falar para vocês, os grupos vão ser de tantas pessoas e vocês já podem se dividir. Não tem necessidade. Aí depois só me comunicar, pode me mandar e-mail, não tem problema nenhum. Mais alguma dúvida? Então, bem-vindos novamente à disciplina de Desenho de Questionários. Bem-vindos a essa live, pré-live do Caetano Veloso. Eu sei que vocês já estão todos ansiosos para assistir o Caetano. Então, vamos lá, vamos tentar começar a aula. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu vou tentar deixar o chat aberto, até por causa que algumas pessoas ainda podem entrar no percorrer da aula. E a gente vai estudar um pouco sobre
O que é opinião pública? Essa é uma aula que eu já tinha até iniciado com quem assistiu o início do semestre, só que, por recomendação da coordenação, a gente vai repetir essa aula. Eu mudei algumas coisas, inclusive, para ficar mais fácil e que vocês possam acompanhar ela. E quem não, que teve pessoas que se matricularam, inclusive, pós início do semestre. Então, essa foi, acho que a única aula que a gente teve no início do semestre e a gente vai tentar repetir ela agora. Então, qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer uma coisa que apareça, por favor, como fica difícil ver o bate-papo aqui, falem, tá, gente? Ou falem que vocês precisam falar, que aí a gente para. Vamos lá. O que é opinião pública? O conceito de opinião pública, ele é um conceito que, desde o início, ele é um conceito muito difícil, porque ele não é um conceito único, ele é um conceito que envolve várias áreas. Vocês que são da gestão pública, vocês já têm essa coisa de já estar em várias áreas da ciência. Você, apesar do curso estar dentro do Departamento de Ciência Política, ele tem várias áreas de atuação. E o conceito de opinião pública, ele é isso. Ele é um conceito multidisciplinar. E esse é um dos grandes problemas do conceito de opinião pública. Que, por isso, cada disciplina ou cada forma vai transformar e vai constituir disciplinas e conceitos diferentes para o conceito de opinião pública. Por exemplo, a principal início da discussão é a seguinte: opinião pública, se a gente pegar na raiz da palavra, ela traz dentro dela dois campos semânticos difíceis e diferentes entre si. Se de um lado a gente tem a ideia de opinião, opinião é tudo aquilo que lhe é particular, aquilo que é seu, ou seja, é a sua opinião, dizendo seu âmbito pessoal, o que lhe é individual. Ao passo do que é público, inclusive é o que muitos de vocês já discutiram isso durante todo o curso, somente que essa é uma disciplina optativa, coloca no campo semático do que traz a ideia comum. Então, você tem dentro de um mesmo conceito que vai basear tudo que a gente vai construir durante esse curso no seguinte de a gente tem uma coisa que ela é, ao mesmo tempo, individual, mas ela também é coletiva. Qual a influência do coletivo sobre o individual? Ou qual a influência do individual sobre o coletivo? Devido a não ter essas coisas tão difíceis, não se tem uma definição conceitual única, um consenso sobre o que é definição de opinião pública. Alguém está dando um retorno. Não sei se alguém está escutando. Se pudesse fechar o microfone, eu agradeceria. Para comparar, eu trouxe aqui os 3 grandes áreas que trabalham com o conceito de opinião pública. O que é mais próximo a gente, que é a área de ciência política, a opinião pública, então, ela é tratada como o principal indicador que permite avaliar a qualidade da democracia ou a influência do cidadão sobre as decisões políticas. Ou seja, que passo teremos ou qual a influência que o cidadão tem sobre a política. No campo sociológico, a opinião pública já assume um outro papel. Ela tem um instrumento mais normativo, de regras, de controle social, que passa a ser mensurado no meio de pesquisas de opinião. Aqui vocês já veem que, se aqui a gente tem como avaliar, aqui já traz o conceito da sociologia de pesquisa de opinião. Por isso que eu trago para vocês que ela é um conceito multidisciplinar. Você vai somando as disciplinas, aqui eu trouxe ciência política, o campo sociológico, para chegar no conceito que a gente vai utilizar durante essa disciplina. A psicologia social, de outro modo, entende a opinião pública como um comportamento inicialmente coletivo, que se transforma posteriormente em opiniões e atitudes da população. Ou seja, segundo a psicologia social, você tem as influências, você sofre influências de opiniões que estão dispersas, opiniões de grandes sociedades que vão influenciar na sua própria opinião particular. E a partir dessa opinião
geral que você vai transformar suas atitudes, seus valores, e a partir daí você começa a agir. A gente vai discutir daqui a pouco como, na verdade, existem várias críticas sobre essa posição. E se a opinião local, a opinião individual influencia a opinião global, ou a opinião global influencia a opinião local. Para analisar isso, e principalmente no conceito que a gente mais trabalha, a gente tem que voltar no nosso querido Jürgen Habermas. O Habermas é o primeiro a trazer o conceito de esfera pública. Deixa eu só admitir algumas pessoas. Beleza? Ou seja, ele relaciona que o que a gente conhece hoje em dia como Estado moderno só é possível, quando você surge a ideia de esfera pública ou você tem um campo de discussão. Ou seja, só quando a gente começa a criar um certo corpo de pessoas que discutem, que se unem nos seus entes privados para discutir o que é público, você consegue racionalizar e tornar e surgir o Estado moderno. Então, como a gente trouxe para vocês agora há pouco o conceito de ciência política, que a opinião pública é basilar para se discutir qualidade da democracia ou opiniões sobre a democracia, se você tem uma capacidade de racionalização pública, era o princípio estruturante para que a esfera pública e seus membros liguem os seus interesses, ou seja, que a construção de relação entre as pessoas são pessoas que se relacionam, conseguem formar opiniões e, a partir disso, você consegue, então, gerar alguma coisa de relação e transformar e construir a esfera pública. E somente com a construção da esfera pública a gente consegue transformar e criar novas democracias e criar o Estado Nacional. Então, com isso, a gente tem aqui as definições mínimas de esfera pública, que são as basilares para essa aula, que é o que eu vou tentar utilizar para vocês. Opinião pública, então, constitui-se o alicerce dos valores e atitudes majoritárias, ou seja, é tudo aquilo que é coletivo. Opinião pública, então, seria a composição de um certo espectro e uma somatória de opiniões e valores e atitudes da sociedade. Do jeito que você é um produto, ou o ser humano é um produto, ou a opinião pública também, com isso, a opinião pública também é um produto de todos esses valores, todas essas atitudes que vão se somando e se transformando nessa grande potência que é a sociedade. A sociedade, então, ela é composta devido a essas somas de atitudes, valores, e tudo que une, que unifica essas atitudes e valores é a opinião pública. O processo de formação da opinião pública, então, passa a ser comparado à ideia de um modelo de cascata, no qual pessoas influenciam pessoas e você passa a ter diversos processos de influência, sendo que existem pessoas que possuem mais influência e pessoas que possuem menos influência na constituição e na formatação da opinião pública. Essa comparação permite mostrar que a opinião não se trata de algo imposto pelo público, mas sim algo que conduz do debate. Voltando ao que o Habermas trouxe, a esfera pública ela surge do debate de opiniões individuais. A opinião privada, quando aplicada frente a outras opiniões privadas, irão constituir a opinião pública. E a opinião pública, então, é o resultado de uma somatória de opiniões privadas, ao somatório do embate de opiniões privadas, no qual, onde pessoas irão debater, pessoas irão expor as suas opiniões, e somente com o somatório da exposição das questões das pessoas,
a gente vai conseguir formatar a esfera pública, conseguir formatar o que seria opinião pública. O que trazendo aqui o Howard e o Dux é nesse sentido, que a opinião se trata, então, de algo do debate, que conduz o processo de pensar, o processo coletivo. Então, quando se estuda a opinião pública, ou quando a gente pesquisa a opinião pública, a gente está pesquisando todo esse processo coletivo de constituição da sociedade. O estudar a opinião pública é estudar também esse processo coletivo de formação. Você estuda a opinião pública, você estuda a formação das pessoas, a formação da coletividade. É nesse sentido que cada vez mais é importante se estudar a opinião pública. Porque ao estudar a opinião pública, a gente estuda e compreende toda a formação da sociedade. Até aqui ficou claro? Não, eu vou seguindo. Sim. Ops, travou. Beleza. E qual é esse processo de surgimento e de fortalecimento da opinião pública? Pegando o que eu já trouxe para vocês do surgimento do Estado moderno, a opinião pública ou a ideia da opinião privada fazer-se presente, ela surge muito com a difusão da imprensa e com o aumento do peso de outras pessoas na discussão da opinião, que não só a opinião do rei. Porque até o século XV, principalmente quando você tinha, por exemplo, quando Luís XIV fala o Estado sou eu, é porque ele é todo o Estado, ele é a opinião pública. Então, o que ele diz é a decisão. O que ele diz é o que importa. Mas quando você tem esse processo e você muda esse processo, no fim do século XVIII, você surge o Estado moderno, você tem um peso da burguesia, a burguesia começa a ser escutada pela sociedade, com as discussões da burguesia, com todo o processo de discussão, principalmente vocês têm que pensar que quem tinha acesso aos jornais, quem lia os jornais, era a burguesia. Se vocês assistirem aos filmes, por exemplo, tem um filme que chama As Sufragistas, que fala do processo de voto feminino na Inglaterra, mas mostra também muitas relações de trabalho, principalmente das mulheres no trabalho. Você vai ver toda essa discussão com uma burguesia que tinha acesso e a burguesia que tinha opinião. É o que Vicente Praz traz, que a gente não tinha uma opinião pública. Tratava-se, todavia, de uma opinião da burguesia. Porque quem emitia e quem formava essa esfera pública era uma esfera pública muito restrita. Era uma esfera pública que tinha a nobreza e a burguesia, que começava a romper esse domínio do rei. Já Noel Neumann, que está trazendo essa discussão já mais para a atualidade, onde a gente tem cada vez mais pessoas participando das discussões políticas, a gente tem uma opinião mais disseminada, cada vez mais. A Noel Neumann traz para a gente uma visão mais crítica, que a gente tem que pensar a opinião pública sob uma visão e um espectro racional, onde, ou seja, a constituição também de uma opinião pública, ela é alguma forma de dispositivo de controle social. Ou seja, você concordar sobre determinadas coisas, a concordância sobre determinado grupo, é um tipo de formação de capital social. Eu agora, nessa pandemia, eu estou suprindo uma deficiência na minha formação, que é ler o George Orwell, 1984. Que é o texto que tem o Big Brother, o Grande Irmão, não sei o que tem. Ou seja, nesse livro aqui, que foi escrito em 1948, você vê claramente, inclusive recomendo muito, quem você não leu ainda, que você tem claramente todo esse processo da concordância estabelecida em torno do grupo que forma a sociedade próxima à relação social. Então, por isso é importante você, cada vez mais, ter essa concordância estabelecida no grupo. E você forma. O Lippmann, que também tem uma visão crítica e relaciona um pouco com a visão da Neumann, traz que é a nossa capacidade de gestão da informação.
Ou seja, quanta informação a gente realmente tem? A gente lida com informação completa? Ou a gente toma decisão, ou a gente forma a nossa opinião com base em informações fragmentadas? Essa é a discussão do Lippmann. O Lippmann acredita que a gente forma as nossas decisões com base em informações incompletas. E por isso a gente não tem uma grande ou uma opinião pública extremamente bem formada. Já o Gustave Le Bon, que também é muito crítico a isso, que traz a discussão sobre psicologia das massas, o livro dele está até aqui, que eu estava relendo esse dia para trás, ele afirma, na verdade, a grande parte das opiniões são coletivas, ou seja, o impacto das massas em tomar e influenciar sobre as decisões. Vocês provavelmente já tiveram a oportunidade de estar em determinada situação onde um grupo toma uma decisão e como isso toma um conhecimento, as pessoas são levadas a agir de forma até impensada. Que é a mesma discussão, por exemplo, por que de vez em quando você está dentro de um estádio e você começa a gritar ou pode entrar no meio de uma convulsão? Voltando ao livro do George Orwell, eu estou com ele muito na cabeça porque é minha leitura recente, ele tem um momento que ele fala que tem um momento do terror lá, que você começa a gritar e xingar os opositores. Ele fala que o autor, que é um personagem, ele fala assim: no início eu nem comecei a xingar, mas passou 2 minutos eu xingando, todas as pessoas à minha volta estavam xingando, expondo aquilo, que eu também começo a xingar e a expor as minhas opiniões. Que isso tudo vem nessa psicologia das massas, como a gente também está influenciado por todas essas massas. Já o Pierre Bourdieu, que é um filósofo francês, ele traz a ideia que as mensurações de opinião pública, na verdade, não existem. Porque o que a gente pesquisa, ou as sondagens que são pesquisadas, na verdade, são interesses nossos, dos pesquisadores. Então, tudo que é feito, tudo que a gente apresenta como esse é o interesse da população, na verdade, pode ser que não seja o interesse da população. Porque as sondagens não são interesse dos entrevistados. Os assuntos acabam sendo impostos e tomadas relevantes pela população. As discussões que a gente vai ter nessa disciplina é muito dessa discussão do que o Bourdieu fala. Até que ponto a estruturação de uma questão ou pensar um questionário, a gente não vai levar ou vai conduzir o entrevistado a agir de certa forma ou a responder de certa forma que nós, pesquisadores, queremos que ele responda. Então, por isso, faz-se necessário, inclusive, essa crítica do Bourdieu, de pensar que, ao afirmar que a opinião pública não existe, e qual é o peso sobre isso. Eu preciso só ver as horas. Beleza. E agora, o efeito da mídia sobre a opinião pública, já que a opinião pública ela é feita no embate e na discussão, a opinião pública tem também a parte da discussão, qual o efeito da mídia sobre a opinião pública. A gente discutiu há pouco tempo atrás que a opinião pública começa a ganhar relevância com o surgimento da mídia. Por isso, a importância da mídia sempre tem que ser discutida e ressaltada a importância da mídia na construção da opinião pública. E o Zahler traz muito isso para a gente, que considera a opinião da opinião pública o casamento entre a informação e as predisposições, ou seja, tudo aquilo que você já tem no seu background, tudo aquilo que você já sabe sobre um determinado assunto e as informações que você tem sobre esse assunto. Ao tomar ou receber determinadas informações, você forma uma imagem mental do problema que vai gerar e vai fazer você agir de acordo com essas informações. Para isso, ele cria esse modelo, que é o modelo que ele chama de RAS, no qual você tem a recepção, ou seja, quanto mais engajamento, ou seja, quanto mais interesse, quanto mais background desse assunto eu tenho, mais o interesse, ou seja, mais exposto sobre o assunto, por exemplo. Se você gosta muito de futebol, você vai ter mais exposto a saber coisas sobre futebol. Se você gosta de política, você vai ter mais exposto a saber coisas de política. A resistência, que é
Quanto mais argumentos são diferentes do seu, mais você pode ficar resistente, principalmente no que tange a coisa da política. Ou seja, eu tendo a buscar pessoas que concordem comigo. E a acessibilidade. Quanto mais recente for a informação, considerada resultada, na memória será resgatada ao menor tempo. Essa questão de acessibilidade, inclusive, ela está sendo questionada muito hoje em dia, porque muitos estudos estão fazendo que a primeira informação que você tem, geralmente, é a que você grava. Por isso que você, ao receber uma informação no WhatsApp sobre determinado assunto, essa é o que você grava. Esse é o papel, inclusive, das fake news, que talvez você nem sabe de um assunto, mas você recebe essa informação primeiro pelo WhatsApp e depois você não consegue mudar muito ou romper essa fake news, lhe dá muito trabalho, porque você já teve acesso a ela no início e o peso dela sobre a sua decisão é muito forte. E a resposta, que não possui instituição definida, face a todas as situações, mas questionam, ou seja, se você não sabe aquilo, se você não tem uma resposta sobre o assunto, se me perguntarem, por exemplo, Paulo, qual o melhor vestido para se usar numa festa de formatura? Eu não tenho conhecimento sobre isso, o que está na moda atualmente. Atualmente, ninguém está indo em festa de formatura porque nós estamos no meio da pandemia. O exemplo é meio ruim, inclusive. Mas eu buscaria assim, qual a informação que eu tenho na minha cabeça sobre tal assunto para poder emitir uma opinião, já que eu fui postergado a informação para eu emitir opinião sobre tal assunto. Então, ao você buscar uma informação, você revisa na sua cabeça e aquilo que está mais fresco na sua cabeça, você emite um assunto. Então, eu posso ter passado em frente a uma loja, ter visto algumas cores de roupa, eu acho que o que está na moda para vestir em festa de formatura é roxo, porque roxo é o que está na moda, o que está mais aparecendo nas vitrines que eu vi. O Mauro Porto já traz que quando as elites concordam, ou seja, você forma uma elite de opinião, e essa elite de opinião é muito mais difícil de você romper, porque se você tem todos os jornais, tudo atuando sobre isso, você é difícil de romper, só que hoje em dia essa coisa do Mauro Porto é um pouco mais rompida, principalmente com o surgimento de redes sociais. E isso aqui é muito importante. Em tempos de crise, a mídia parece ser mais influente. E a gente vive isso nesse atual momento da pandemia. Se vocês observarem as pesquisas de opinião que têm saído, aumentou-se muito a confiança na mídia e nos jornais e na televisão. As pessoas pararam, talvez, de acreditar e caiu o conhecimento e a confiança das pessoas em redes sociais e aumentou a confiança das pessoas em jornais e em televisão. Por que isso? Porque em momentos de crise, seja essa política, econômica, ou no atual que a gente vive um momento de pandemia, a força da mídia ela é maior. As pessoas tendem a confiar mais no que a população ou no que a mídia fala. O que eu tinha para a aula de hoje sobre formação de opinião pública era isso. Na aula que vem, a gente vai trazer o que todas essas pesquisas de opinião pública, governos e o peso das aulas sobre o governo, sobre a gestão pública, que é o tema da próxima aula de quinta que vem. Dito isto, temos uns 5 minutinhos para pergunta. Alguma dúvida, gente? Ô, Paulo, você estava falando sobre as questões da falta de informação, da questão das pessoas não se interessarem, então não terem propriamente uma opinião, mas hoje também, acho que muito por causa das redes sociais, a gente vê uma superexposição, né, de notícias, igual a explosão lá no Líbano esses dias. Teve todos os ângulos possíveis, a gente conseguiu ver. E mesmo assim, as pessoas, sem entender o que estava acontecendo de fato, elas estavam dando opinião. Tipo, foi Israel, foi algum grupo terrorista. Como que isso... Isso é o que o Zaller traz, do que quando você é perguntado sobre um assunto, você busca no top of mind, você busca naquilo que está mais recente na sua cabeça e fala sobre aquilo. Então, por que você fala sobre aquilo?
Você fala sobre aquilo porque você foi exposto muito aquilo. Se você ligasse em qualquer jornal, se você entrasse em qualquer rede social, você estava tomando notícias sobre a explosão no Líbano. Ao você ter todas essas informações sobre o Líbano, você tem alguma informação. Então, você vai formar uma opinião com base nessa nuvem de informação que você tem e emitir uma opinião. Então, você, quando pesquisador, for formular um questionário, essa é uma preocupação que vocês vão ter que ter. Porque vocês vão ter um questionário que tem de ser superado para essa discussão do nível de opinião. Ficou claro? Entendi. Obrigada. Mais alguém, gente? Mais um minutinho? Ô, Paulo, deixa eu só fazer uma breve pergunta, então. Um mecanismo que conecta a opinião pública como controle social seria o processo eleitoral? Não, é um Porque controle. existe porque é meio endógeno pensar a influência do indivíduo sobre a opinião pública e da opinião pública sobre o indivíduo. Uhum. A minha dúvida seria em como se conecta, né, o controle exercido pela opinião pública no governo, nos políticos, já, nos representantes. Nos representantes tem várias formas, mas assim, a formação, só para voltar antes, assim, no controle social é o seguinte: a opinião pública em geral é que a gente deve andar de roupa ou andar vestido. Então tem-se um consenso que as pessoas devem andar de roupa e vestido. Então, entendeu? Forma-se um controle social para as pessoas andarem vestidas. É nesse sentido que eu trabalho de controle social. Agora, o controle social sobre políticos, a gente vai até trabalhar isso mais na aula que vem, que é o peso que pesquisa de opinião, a formação de opinião pública, ou o peso que a democracia tem, até porque como a democracia foi surgida nessa ideia de mais opinião, mais pessoas, isso é relevante para o surgimento da opinião. Ficou claro, Lucas? Sim, sim. Na próxima aula a gente aprofunda o assunto. Gente, então acho que o Zoom vai desligar, porque a FMG não teve dinheiro para comprar. A aula de hoje era isso. Professor, Oi. só perguntar uma coisa. Esse texto da Mara, você tem para enviar para a gente? Eu posso tentar escanear, eu tenho o livro. Professor, as É porque próximas aulas vão ser consegui, pelo Zoom? porque ele é recente, né? Eu não consegui. Eu vou tentar escanear e ponho para vocês. Tá bom, Murilo, obrigada. você ia perguntar uma coisa. Se as próximas aulas também vão ser por aqui ou se vai ser no Teams? A próxima aula presencial é semana que vem. Aquela coisa, eu ainda tô lutando com o Teams ainda. Tipo assim, talvez a gente faça pelo Teams. Eu fiz pelo Zoom hoje para garantir que eu conseguiria fazer tudo assim. Inclusive gravar a aula para poder disponibilizar para os outros alunos, assim. Porque eu tentei gravar pelo Zoom, pelo Teams, mas eu não consigo baixar ela só fica disponível para vocês. E durante uma semana, se não me engano. Você vai entrar sobre o assunto de como que a internet influencia a esfera pública? Ou não? Eu vou anotar isso para responder na próxima aula, Murilo, porque a conexão vai cair daqui a um minuto, mas eu vou começar a responder. Tá? Mas a internet e a opinião pública vem no mesmo sentido da Constituição e da formação da opinião pública que a gente está construindo. Ou seja, quais informações que você vai ter? E você pode elencar pessoas para seguir. Você pode ter líderes de opinião dentro da opinião pública. E quem são esses líderes? São as pessoas de mais relevância para você. Então, quando o Zahler fala em resistência, você vai buscar pessoas que concordam com você. Então, na rede social, por exemplo, a maior parte da gente segue pessoas que a gente concorda. A maior parte da gente não segue, por exemplo, se eu não concordo com o posicionamento do Antagonista, que é um jornal considerado um pouco mais à direita. Eu sequer leio as notícias que é publicadas nele. Ou da esquerda, o Brasil 247, eu sequer leio as notícias do Brasil 247. Então a internet tem essa mesma opinião na formação. E a mesma coisa de pessoas. Se eu concordo muito, por exemplo, que o Mamãe Falei fala, que é uma pessoa do MBL vinculada à direita, então eu vou concordar com as coisas do MBL.
Então, tem toda essa constituição do peso da internet também na formação da opinião pública. É que eu estava pensando assim que a internet ela diminui a interação. Aí assim, seria acho, menos uma esfera pública, mas sim, esferas coletivas menores, né? Assim, esfera daquelas bolhas. Essa pergunta é muito boa, inclusive, tá? Vocês estão com o Teams instalado? Eu vou abrir uma reunião no Teams só para responder essas perguntas. Vocês querem? A gente faz uns 10 minutinhos de perguntas no Teams. Tá, então eu vou encerrar aqui e a gente vai pro Teams 10 minutinhos para perguntas. Pode ser? Sim. Tô indo. Até mais, gente. Abraço. Daqui até 10 minutos.